Mas como eu ia falando, Beatriz tem apenas 14 anos. E ela, né? Ela é uma menina, olha, pelo sorriso, né? E pelo olhar, olha a meiguice da menina. E ela, sem pedir bem com a vida, ela chegou para os pais e disse, ó, vou ali no salão, dar uma ajeitadinha e já volto. Tá bom. Os pais já sabiam, conheciam todo mundo. E nisso a moça do salão liga para os pais de Beatriz e diz, ó, cadê Beatriz que não aparece? E Beatriz não aparece. A polícia vai e encontra um corpo. Era o de Beatriz. E aí tá jogada no meio lá de um canavial, todo mundo chega à seguinte conclusão, algum maníaco a pegou, levou, e aquelas coisas, né, que nós já conhecemos. Pois bem, a polícia começa a investigar, 30 pessoas são chamadas ao longo do tempo. E nada da coisa caminhar. A polícia pede 22 exames de DNA. 22, quer dizer, estava comparando, né? Comparando um possível DNA encontrado no corpo da mocinha com das pessoas suspeitas. 22 exames de DNA é muito exame, é muito exame. Não é qualquer investigação que pede tantos exames assim. Resumo, 22 exames, todos deram negativo. Todos. E agora, a polícia tem um absoluto nó cego, porque não sabe para onde vai, porque seguiram todos. Sabe aquela coisa quando o sujeito não sabe nada? Diz assim, vou seguir todas as possibilidades. Isso, quando um delegado fala, é a mesma coisa que dizer, eu não sei nada, né? Porque não pode, que nem eu disse uma vez para o outro, ou era um crime de assassinato, vou seguir todas as possibilidades. Estelionato também, que está na lei. Aí ele disse, não, isso não, então não são todas. Aqui, a polícia está no escuro completamente. Põe no Cidade. As lágrimas parecem já ter se esgotado, mas a dor pela perda da filha adolescente segue estampada nos olhos dos pais de Beatriz. Semana passada foi o aniversário dela, ela ia completar 18 anos. A adolescente de 14 anos desapareceu no dia 3 de abril de 2013, depois de sair de casa para ir ao salão de beleza. A cabeleireira estranhou a demora e 20 minutos depois do horário agendado, ligou para avisar a família. No mesmo dia, o corpo de Beatriz foi localizado num canavial. Ela apresentava sinais de estupro, estrangulamento, tinha perfurações nas costas e hematomas de uma pancada na cabeça. 3 anos depois deste crime brutal que chocou a cidade de Araras, a polícia ainda não conseguiu provar quem matou Beatriz. O motivo do crime é um grande mistério. Mais de 30 pessoas já foram ouvidas aqui na delegacia da cidade, no inquérito policial com mais de 200 páginas. Mais de 22 exames de DNA foram feitos. Em todos, o resultado foi negativo. A cada suspeito que era excluído da investigação, a frustração crescia. Até hoje eu não sei o motivo, não sei o porquê. E preciso saber. Eu preciso saber quem foi. Após tanto tempo, sem resposta, a impressão que fica para os pais de Beatriz é de que a polícia perdeu o rastro do assassino. Eu achei que houve algumas falhas na investigação, algumas coisas deixaram de ser investigadas a fundo. Mesmo a gente levando para eles, não houve assim aquela investigação que a gente gostaria que fosse. Por exemplo, a classe, né, todos os amigos em volta, né, todos que estudavam com ela, então eu gostaria muito que fosse ouvido, mas
mas não foram, né? Em dezembro do ano passado, o delegado Francisco Paulo de Oliveira Lima assumiu a investigação após o delegado titular de Arara se aposentar. Eu fiz uma leitura bem minuciosa do que foi feito pelos meus antecessores e, a partir daí, eu comecei a ver que poderia existir alguns pontos que não foram checados ou investigados com maior profundidade, e eu voltei e estou fazendo isso. Objetos colhidos na cena do crime e que não tinham sido periciados foram encaminhados para exame. E o delegado diz que uma nova linha de investigação ganhou força. Eu até acredito, embora nem poderia estar falando isso, que ela entrou dentro do carro porque eram pessoas conhecidas. Tudo que nós fizemos até agora não demonstrou que aconteceu algum ato de violência para ela ser arrebatada. Pessoas que já tinham prestado depoimento estão sendo chamadas novamente à delegacia. Beatriz foi vestida depois de morta. Uma segunda leitura do laudo necroscópico levantou a hipótese de que o assassino tenha sido uma pessoa sem grande força, por causa da profundidade das perfurações nas costas da vítima. E mais, ele não estaria sozinho. Uma coisa de vingança, uma pessoa que fez uma coisa de vingança, depois acabou vestindo ela depois de ter, né, assassinado ela, deixado ela toda vestida. Então, acreditamos que foi uma pessoa próxima que foi algum motivo de vingança, porque o que fizeram com ela foi muito bárbaro, né? Passou 3 anos sem solução, né? E que seja esclarecido, né? Não vai trazer ela de volta para mim. Não vou ter ela. Mas essa dor de quem fez ou por que fez, eu tenho esse direito de saber. É uma questão que eu falo sempre aqui, sempre, e que é fundamental, né, para que a gente consiga entender por que não se investiga, não se chega a uma solução. Em apenas 7 a 8% dos casos, vamos favorecer 8% dos casos se a polícia chega ao assassino. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: em cada 100 casos, só em 8 a investigação chega àquele que cometeu o crime de assassinato. Resumo, desses 8 que a polícia chega, nem todos são condenados, porque ou as provas são mal colhidas, ou o inquérito não vai numa linha onde a justiça, na hora H, não acata. Enfim, são vários os problemas. E, fundamentalmente, nesse caso, há uma coisa que a repórter falou e me chamou a atenção, que agora peças que não tinham sido mandadas para a perícia foram remetidas para a perícia. Me parece que é um tempo muito comprido, né? Já passou muito tempo e isso deveria ter sido feito lá atrás. E por que não faz? Por uma razão. Os crimes só são investigados mais a fundo quando há uma repercussão na imprensa. Enquanto isso não existe, e o maior exemplo que eu cito sempre, né, é o caso da menininha Isabela Nardoni. Como toda a imprensa foi em cima, os laudos eram um calhamaço assim. Quando você olha de um crime comum, são 3 paginazinhas e acabou. Culpa da perícia? Não. É a mais absoluta falta de condições que o Estado não dá, né, para os peritos trabalharem, além do que são poucos os peritos. Estou errado, Faraó? Não, você está certíssimo. Essa informação de que objetos vão ser periciados agora, essa informação quer dizer, Marcelo, que até aqui a investigação foi conduzida de forma errada. Por quê? Porque o DNA é o nosso código genético. Ou seja, você investiga um assassinato, se chegar potencialmente alguém, aí você pode tirar qualquer dúvida com o exame do DNA. E não ao contrário, fazer o exame de DNA para ver se aquele suspeito tem algo a ver com o crime. Resumo da ópera: o tempo que passa é a verdade que foge. Verdade. Boa frase. O tempo que passa
é a verdade que foge. Linda frase. Gostei. Essa frase é de Miguel de Cervantes, que ele copiou e não quis dizer de quem era, mas é. Pois bem, eu vou aqui direto com o nosso Bruno Peruca, que o nosso Bruno Peruca tem mais informações. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Marcelo. A indignação da família realmente é essa. Tanto tempo se passou e alguns objetos que foram encontrados no local onde o corpo estava não foram periciados, então houve um descaso por parte da investigação, Marcelo. Algumas pessoas que prestaram já um primeiro depoimento estão sendo chamadas para poder prestar um segundo depoimento, porque voltou, né, toda essa linha de investigação novamente, porque cada exame de DNA que é feito, Marcelo, e não vem a comprovação de um assassino, de um criminoso, o leque da polícia vai se fechando cada vez mais. A polícia, então, está chamando novamente essas pessoas que já prestaram depoimento para poder prestar um segundo depoimento, para poder tentar contribuir com a investigação da polícia, que retoma novamente a estaca de número 0, Marcelo. Pois é, são mais de 1000 dias para essa decisão, mas está ótimo. Obrigado, Bruno. Até já, meu irmão. Nosso Bruno Peruca. Pensa no seguinte. Tem 2 aqui, ó. 3 e o com goma. Ó, bota ali. Pensa no seguinte, um é mototaxista e o outro guardador de carros. Eles tiveram ideia, comprar um carro. Os 2 compraram o carro. Aí você diz, ficaram na felicidade monstra, né? Porque compraram o carro, ficaram. Aí você me pergunta, eles gostaram do carro? Não, não, não. É que o carro tinha uma finalidade. Eles passaram a usar o carro para andar pela orla da praia de Copacabana, a princesinha do mar, e raptar mulheres para o crime de abuso sexual. Põe eles presos, põe, resumo, quer dizer, eles pegaram a hora vaga no trabalho e iam abusar sexualmente de mulheres. Como é que a polícia chegou neles? Pelo carro que eles compraram, que era o principal aliado para essas 2 mentes doentias e que no meu país jamais voltariam às ruas, os 2. Põe no Cidade. Leonardo César Barbosa do Carmo, de 26 anos, e Alexandre Lemos Pinheiro dos Santos, de 25, são moradores da Mangueira, na Zona Norte, mas costumavam atacar mulheres na Zona Sul. Eles chegaram a comprar um carro esportivo para não levantar suspeita, mas não adiantou. Foi justamente por causa do veículo que eles foram pegos pela polícia. Uma das vítimas conseguiu anotar a placa desse carro. E a partir daí nós identificamos que o proprietário do carro, morador da Mangueira, com outro comparsa, que estava praticando esses crimes aqui em Copacabana. Os crimes, todos com o mesmo modo de agir, chamaram a atenção da delegada. Nas últimas 2 semanas, 3 vítimas foram até a delegacia, relatando os abusos. As vítimas eram abordadas, em sua maioria, na orla de Copacabana, e levadas para um estacionamento lá em Botafogo. E lá no estacionamento elas sofriam violências sexuais e além de serem roubadas. Uma vítima que prefere não mostrar o rosto contou como foi o ataque. Ele me levou lá para o estacionamento, aí chegando lá, ele deu sinal para o de trás, aí o de trás começou a me bater muito. Ela tentou pedir socorro, mas não adiantou. Senti muito medo, eu até gritei de tanto desespero na hora. Eu pensei que eu ia morrer. Os 2 tinham uma profissão, apesar de cometerem crimes nas horas vagas. Um trabalha no mototáxi, o outro trabalha como guardador de carro, mas que eu não posso afirmar que eles têm envolvimento com outros crimes. A delegada acredita que há mais vítimas dos 2 criminosos e pede para que denunciem. Acreditamos que tenham mais vítimas, né? Por volta mais ou menos de 10 vítimas. E o que eu peço é para que essas vítimas procurem a delegacia para identificar esses acusados, esses indiciados que já estão presos, para que eles possam responder pelos crimes que praticaram efetivamente. Que elas venham fazer a denúncia para que eles não saiam da cadeia, né? E eu pediria à delegada, que pede para as vítimas se apresentarem, eu pediria
à delegada, com todo carinho e respeito, que conversasse com os policiais dela para que os policiais não deixassem que eles tampassem os rostos, porque aí nós teríamos mais oportunidade durante o tempo inteiro que a reportagem ficou no ar para que mais vítimas pudessem ser localizadas, porque veriam a reportagem, os identificariam e essas vítimas, então, procurariam a delegacia, doutora. A questão é, se deixar o bandido tampar o rosto, eu não tenho como ajudar, mesmo querendo, né? Então, eu pediria à senhora, né, que com todo o bom senso que nós temos, que converse com seus delegados, seus detetives, né, os inspetores aí, e diga para eles o seguinte: meu filho, são 2 maníacos, atacam mulheres sem parar, e o Marcelo tem razão, vocês não podem deixar fazer assim, tem que botar moral. E aí botar moral é dizer pro preso: tira a camisa da cabeça. E acabou. É uma frasezinha curta, né, que o policial faz e põe moral. Aí, sem sombra de dúvida, né, nós poderíamos ter mais vítimas os identificando e nós, eu e a delegada, ficaríamos felizes com isso. E o nosso Fernando, desculpa, eu te deixei aqui me olhando, mas só porque na hora eu fiquei perplexo. Pede para que as pessoas identifiquem. E a cabeça está tampada a maior parte do tempo. Mas diga lá, Hernani. Boa tarde, meu irmão. Boa tarde, Marcelo. Há um detalhe fundamental. Por que esses criminosos agiam em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, principalmente na praia? Justamente porque ali, naquele trecho da orla, há a presença de muitas garotas de programa. Então, essas mulheres eram o principal alvo dessa dupla. Inclusive, uma relatou que foi colocada dentro do carro e sofreu várias agressões justamente porque eles tinham certeza que ela era uma garota de programa. Então, é possível que a polícia também, Marcelo, enfrente uma certa dificuldade, porque essas vítimas temem comparecer à delegacia por conta do trabalho que exercem ali. Legal, legal. Então tá bom. Aí depois você pega o telefone, se você tiver tempo, Hernani, que eu sei que você é uma pessoa muito ocupada, você pega o telefone, liga para a delegada e diz para ela que se ela tiver a imagem dos caras sem essa camiseta na cara que os policiais deixaram colocar, que ela mande para você, que eu vou ter o maior prazer de colocar aqui para poder as vítimas identificarem os 2 criminosos. E aí eu e a delegada vamos ficar felizes, né, de poder ajudar. Tá bom? Um abraço, meu irmão. Deixa Fica comigo. com Deus. Um abraço. Tchau, meu irmão. Me dá a imagem do homem, me dá a imagem. Esse homem gritou na rua: socorro, socorro, minha mulher tá passando mal. 2 mocinhas entraram na casa para ajudar. Era uma armadilha. Os gritos eram uma armadilha. As meninas correram e foram: cadê a esposa, cadê a esposa, não sei o quê. Ele aí trancou o portão e aí, armado, abusou das 2. E aí eu espero que Deus proteja a mim e a você, para que esse cara não fale na reportagem que está arrependido e que ele não sabe onde estava com a cabeça, ou diga: eu tinha bebido e eu estava drogado. Eu estimo que Deus nos proteja. Põe no Cidade. Foram quase 20 minutos de conversa com Carlos em uma sala fechada. Ele estava com as mãos algemadas. Descalço e aparentemente tranquilo, fez questão de dizer a todo momento que é um homem de Deus. Se tiver que ser da vontade de Deus, como muitos foram criticados, eu não sei. Vou pagar por isso, mas eu vou servir e eu não vou assumir o erro que eu não fiz. Mas o rapaz de 24 anos, segundo a polícia, é um psicopata. A princípio ele está sob efeito de drogas, mas não tem passagem, mas eu acredito que ele também tem uma personalidade psicopática e que ele já
pretendia, ele já conhecia até talvez a rotina das duas. Carlos está sendo acusado de esfaquear e violentar duas mulheres de 28 e 33 anos. O crime aconteceu dentro da casa dele. Era pouco depois das 7 horas da manhã e as amigas caminhavam juntas por esta rua quase sem movimento. Quando chegaram mais ou menos aqui, elas viram que na calçada um homem gritava desesperadamente pedindo por socorro. Ele dizia que a mulher dele estava dentro da casa passando mal. As moças imediatamente entraram para ver o que estava acontecendo, pensando em ajudar. O homem foi atrás. Trancou o portão com um cadeado. Ainda no quintal, pegou uma faca que estava escondida e começou a agredi-las. Foram momentos de muita tortura, violência e até abuso sexual. Mesmo feridas e debilitadas, caídas no quintal, as vítimas pensaram em se fingir de mortas. O rapaz ficou dentro da casa por quase 10 minutos. Ele chegou a pensar que as mulheres estivessem mortas e que ele precisava dar um fim nos corpos. Foi aí que ele teve uma ideia de vir até essa obra que fica a cerca de 20 metros da casa. Ele chegou aqui e disse o que para o senhor? Se eu poderia emprestar uma carriola para ele. Eu falei que não. Não tinha como emprestar, senão que ia começar a minha concretagem, né? Do meu alicerce. Hoje, infelizmente, não tem como emprestar. E ele disse o quê? Nada. Foi embora. Foi embora, virou as costas e foi embora sem falar nada. Estava normal. Normal. Como não conseguiu ajuda, Carlos voltou para a casa dele. Encontrou a chave da casa de uma das mulheres que mora bem perto e foi se esconder. Lá acabou preso. Mesmo com todas as provas e o depoimento de testemunhas, Carlos nega tudo. Eles me prenderam, eu estava indo para minha casa. Se eu tivesse algo a temer, você acha que eu ia para minha casa, moça? Justo para minha casa, onde estava cheio de... Eu vi as polícias. Eu fui de encontro com eles. Ele é casado e pai de um menino de 1 ano. Nunca teve passagem pela polícia. Se mudou para Luiz Antônio há 5 meses. Aqui começou a trabalhar em uma usina e fazia questão de sempre conversar com todo mundo. Ele parecia que era um rapaz até gente boa, né? Ele é normal, aparentemente é uma pessoa normal. Ele só usava roupa social, sempre passava com Bíblia aqui debaixo. Só que eu não conhecia não, só tem 2 meses que ele mora aqui. Para o delegado, Carlos parece não ter noção do que fez, mas representa um perigo para a sociedade. Ele não é de Luiz Antônio, é de fora, que não pode ficar solto. Se ficasse solto, seria um perigo para toda a sociedade. E deixa eu mostrar a história do advogado. Esse advogado, eu me lembro dele, ele atuou, lembra da missionária Dorothy Stank, que foi morta no Pará por fazendeiros, assassinos de aluguel, que uns estão presos, outros acabaram não sendo presos. Ele atuou no caso como advogado. Eu me lembro que ele atuou no caso de advogado, mas eu não me lembro de que lado. Eu quando olhei a imagem, né, aí o que aconteceu agora? Ele agora estava em casa, né, e com a esposa, bandidos invadiram, começaram a bater em todos, a polícia chegou, houve um tiroteio. Põe a imagem para mim, por favor. Põe a imagem. Repara aí a imagem, você vai vendo, são os bandidos. Na casa ali já está a esposa do advogado, tem mais um outro ali, ó. O advogado já está para lá, a gente consegue ver. Aí chega a polícia, começa um tiroteio. Ó, esse é o momento que os bandidos entram, pegam a esposa do advogado, você vai vendo aí tem 1, 2, 3 bandidos, 4 bandidos nesse momento. E aí o que ocorre? Ocorre o seguinte, a polícia chega, começa a atirar e um bandido acaba morrendo. Vai fazer muita falta a ninguém não. Põe no Cidade. O advogado Américo Leal, a esposa e a neta foram feitos reféns por 7 assaltantes, entre eles 2 adolescentes. Armados, os criminosos invadiram a casa da família e agiram com violência. As imagens do circuito interno registraram tudo. Estavam com 3 armas de escopeta, 12 na cabeça dela, ameaçando, aí passaram a me ameaçar. Amarraram minhas pernas, amarraram as mãos para trás. Houve tiroteio quando a polícia chegou. Um assaltante morreu no local. Os outros acabaram presos. Eram 7 ao total.
sendo uma mulher, um veio a óbito e os 6 foram presos. Né? Foram 3 armas caseiras, calibre 12. A casa toda ficou revirada, as paredes dos quartos foram pichadas. Eles jogaram bebidas no chão e danificaram todos os quadros da casa. Foram cerca de 2 horas sob o poder dos criminosos. As vítimas não se feriram. Américo Leal, dono da casa, é um advogado criminalista bastante conhecido no Pará. Já atuou, por exemplo, no julgamento do assassinato da missionária Dorothy Stang em 2007. Apesar disso, ele e a investigação acreditam que o crime foi motivado apenas por dinheiro.